sejam todos muito bem-vindos no nosso primeiro episódio do nosso podcast. Esse podcast nasceu no coração de Deus, para o nosso coração e para o seu coração. E aqui nós iremos abordar temas sobre um espaço onde a gente conversa sobre fé, com profundidade, simplicidade e muita verdade. E nesse primeiro episódio vamos falar do Evangelho na sua essência. Eu me chamo Maria Durans. Olá, sou Gleiciana Maciel. Nesse primeiro episódio vamos direto ao coração do cristianismo, com a pergunta, afinal, o que é o Evangelho? Será se temos vivido ele em sua essência ou apenas de uma forma superficial? Hoje estamos aqui com os pastores da IEQ do Residencial Itaipu, pastor Wesley e pastora Daiane. Queremos agradecer pela presença, sejam muito bem-vindos. Boa noite, é um prazer estar aqui. Na verdade, a gente está vivendo um sonho de Deus, né? E é muito bom falar sobre esse tema, contribuir sobre o Evangelho, sobre o cristianismo. Acho que essa é a nossa maior missão, né? Boa noite, é um prazer estar aqui também. Agradeço o convite de vocês. E que nessa noite a gente possa compartilhar experiências. Porque o reino de Deus, ele é um pouco de cada pessoa e juntos a gente consegue levar o Evangelho para outras pessoas que ainda não têm a Cristo como Salvador. Que bom. Sejam muito bem-vindos. E a nossa primeira pergunta do nosso bloco 1 é essência do Evangelho. Pastor, se o senhor tivesse que resumir o Evangelho em uma única frase, com forma simples da Bíblia, o que é o Evangelho na sua essência? Eu vou utilizar a própria Bíblia para descrever, né? Tem um versículo que eu gosto muito que fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, né? Então, de fato, o Evangelho é o poder de Deus em ação, né? De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o Evangelho sendo praticado, que é o poder de Deus. Então, quando você tem esse poder em ação, você tem o Evangelho. Pastores, e o que mudou do nosso jeito de viver e comunicar o Evangelho e por que mudou? A gente, falando em relação ao que era antes, né? O Evangelho de antes para o Evangelho de hoje. A gente consegue resgatar o verdadeiro Evangelho? Com certeza, e precisamos resgatar, né? O Evangelho de antigamente, se a gente for o Evangelho de antigamente, é porque o Evangelho é só um. É só um, né? Mas nós tínhamos um Evangelho muito vivo, ainda mais na igreja primitiva. Eles tinham um foco, e o foco deles era Cristo e ser seguidores de Cristo até a morte, né? Hoje nós temos um Evangelho que é quase uma moda, né? Virou um modismo. E aí cada um fez o seu próprio Evangelho. Pegou o Evangelho de Cristo e moldou algum tipo de Evangelho para si mesmo, né? Então, para a gente responder a pergunta de como voltar a essa essência, seria justamente a gente voltar a Cristo, né? Ao único e verdadeiro Evangelho, só o Evangelho de Cristo, o puro, né? Como podemos dizer, o raiz, o Evangelho raiz. E a gente entrando nessa vertente de como era e de como está sendo agora, a gente vive numa geração que são muitas informações que são bombardeadas na mente do jovem, por exemplo. Então, na nossa época, eram épocas que você tinha que ler a Bíblia, que você tinha que ler um livro, que você precisava ter um momento com Deus. Hoje não, hoje eles conseguem, são tantas informações que a profundidade no Evangelho é rasa. Então, virou mais como um rótulo. Eu sou evangélico ou eu não sou, não uma essência de verdade do que é o cristão. E para que a gente retorne a isso, é necessário a gente voltar lá atrás, de onde parou e recomeçar. É um relacionamento. Então, todo dia eu me entrego um pouco mais, eu busco um pouco mais, até que aquela essência seja resgatada. E você olhar verdadeiramente para Cristo, você se firmar verdadeiramente em Cristo e seguir a Ele, porque a gente vê que muitas pessoas se baseiam em outras pessoas, seguem outras pessoas e não seguem o verdadeiro Cristo. Sim. Nós temos um problema no Evangelho hoje, que é o seguinte, seguindo o que Paulo diz sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas nós temos muitas celebridades cristãs, podemos dizer assim, que estão falando, sejam meus seguidores, meus imitadores, mas eles não são imitadores de Cristo. Então, você tem uma levada de cristãos que estão imitando, mas não está imitando o Evangelho genuíno. Então, mas eu faço isso porque o cantor fulano de tal também faz, ou o pregador ciclano também faz, mas o cerne do Evangelho às vezes está sendo esquecido, né? Ok, para a pastora, porque eu acredito que em algum momento a gente acaba passando por isso. Em que momento na sua caminhada com Cristo você percebeu que estava vivendo apenas frequentando a fé?
Eu vim até pensando em algumas coisas e eu me recordo que quando eu fiz 18 anos, eu já estava na fé há algum tempo e foi o período em que eu precisei mudar toda a minha rotina. Então, eu estudava de manhã, passei a estudar à tarde, à noite, durante o dia trabalhava. Então, antes eu tinha um período integral na igreja, de repente, aquilo me foi tirado e eu só comecei a frequentar no domingo. E eu me lembro que no dia da minha formatura, depois que teve a formatura, fizeram alguns convites pra gente ir, tipo, para um outro local, depois que acabasse, e eu fiquei refletindo se era aquilo que eu queria, né? E quando os meninos a equipe, os meninos já estavam saindo para ir, eu lembro que eu parei literalmente, e a minha formatura foi numa igreja, e eu parei naquela porta e falei, não, isso não é para mim. E aí eu percebi que eu estava indo, porque se eu não fosse, a pastora iria me ligar, ou alguém iria falar, né, você desviou, alguma coisa. Então, eu só estava indo porque tinha alguém me chamando. E nesse dia eu entendi que eu não podia continuar daquele jeito, porque não era o que Deus tinha me designado, não era para aquilo que Ele tinha me escolhido. Então, aquilo foi um virar de chave para mim, naquele dia. Pastores, o que temos chamado de cristianismo, mas que Jesus jamais aprovaria? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, né? O cristianismo que eu estou vivendo é o cristianismo que Cristo aprovaria? E eu vejo que hoje a gente tem um cristianismo, não é de hoje, mas hoje está bem mais intenso, de rituais. Então, Sim. Ir para a igreja, ter aquele momento de louvor, e aí eu pego ali a minha Bíblia, que às vezes eu só pego ela no domingo mesmo para ir para o culto, e aí eu estou chamando isso de cristianismo. Mas isso é muito longe do que Cristo nos ensinou. Não que ir para a igreja não seja parte, não que louvor e adoração não seja parte, mas a partir da hora que eu faço tudo isso por rituais, então eu deixei de ser cristão, porque o foco passa a ser só o fazer, e não o porquê que eu estou fazendo, né? E o cristianismo sempre tudo é voltado para Cristo, eu sempre estar olhando para Cristo. Então, infelizmente, a gente tem um cristianismo hoje que eu considero, podemos dizer, fraco, né? Porque é um cristianismo baseado em rituais. É o pode e não pode, simplesmente e cruamente, sem pensar por quê, né? Sem lembrar de Cristo. Como que a gente pode mudar isso na cabeça das pessoas, influenciar as pessoas a voltar para esse verdadeiro cristianismo? Eu acredito que, primeiro, o exemplo, né? A gente precisa dar o exemplo e mostrar esse exemplo. Eu consegui adorar a Cristo em espírito e em verdade, e isso já vai atrair as pessoas para algo diferente que vai começar a fluir dentro da gente, mas é eu começar a ensinar o porquê que eu estou fazendo, né? Não é só falar assim, olha, você vem para a igreja, agora você vai cantar esse hino, porque agora está na hora do louvor, e agora você vai sentar e escutar a palavra, porque agora está na hora da palavra. Mas por que eu estou fazendo isso? Não, eu estou cantando, mas não estou só cantando, eu estou adorando a Deus. E por que eu adoro a Deus? Não, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele me trouxe, Ele me salvou. Então, é quando você mostra para as pessoas que não é só o fazer, né? É o ser. Eu sou um cristão. E por que eu sou um cristão? Porque eu amo a Cristo. E aí você leva a pessoa nessa reflexão, a conhecer a Cristo genuinamente, né? Eu acredito que essa dificuldade em entender a verdadeira essência do Evangelho é porque a gente acredita que tem que fazer as coisas tudo perfeitamente, né? Mesmo sendo seres imperfeitos. O Evangelho, ele não é sobre perfeição, ele é sobre transformação. Sim. Ele não é sobre regra, né? Ele é sobre reconciliação. Muitas das vezes, principalmente para os jovens, lembrando que a pastora falou sobre jovem, eu acredito que a maior dificuldade dos jovens irem para a igreja é justamente isso. Porque ele já pensa, não, para mim seguir Jesus, eu preciso ser perfeito, eu tenho que estar lá cumprindo regra, e jovem é alguém que não gosta de regra, né? Então, eu queria deixar essa frase de impacto para você. Que evangelho não é sobre perfeição, é sobre transformação. Não é sobre regra, é sobre reconciliação. E é interessante porque o evangelho tem que começar de dentro para fora. E, infelizmente, hoje a gente tem um evangelho que começa de fora para dentro. Então, a primeira coisa que eu vou aprender, e eu não estou falando que isso é certo ou errado na ordem, mas a primeira coisa que geralmente eu aprendo é, por exemplo, a que roupa que eu posso vestir ou que eu não posso vestir. E aí nessas a gente vai se perdendo, porque se eu começo a encontrar Cristo de dentro para fora, o próprio Espírito Santo vai falar para mim o que eu posso ou eu não posso fazer. Claro que nós vamos ter os nossos irmãos de apoio, que a Bíblia diz que quando a gente começa a gente é criança, né? Precisa de alguém para nos ensinar, para nos guiar. Mas esse ensino também tem que ser voltado para o interior. Você precisa conhecer mais a Cristo, né? E eu acho que isso vai fazer toda a diferença. No segundo bloco, vamos falar sobre evangelho na vida pessoal. Pastor,
como o evangelho continua transformando a sua vida pessoal, mesmo após tantos anos de cristão? É até engraçado essa pergunta, porque assim, eu já vou para 30 anos de cristão, né? E todo dia eu tenho que me transformar, né? Todo dia o Espírito Santo fala assim, você tem que mudar aqui, tem que mudar ali. Às vezes você altera um pouco a voz e o Espírito Santo já fala assim, você já está dando uma passada a mais, né? Então, o Evangelho, ele vai te transformando todos os dias. Não importa quantas vezes você lê a Bíblia, todas as vezes que você lê ela de novo, ela vai te podar alguma coisa, ou ela vai te fazer crescer em alguma coisa, né? Às vezes o Evangelho a gente pensa que é só poda, né? Só cortar e tirar. Não, é muito colocar mesmo. Às vezes Deus tira porque precisa tirar, mas o que a gente mais precisa é ser inserido. O Espírito Santo vai inserindo a gente novas características que não são nossas, são de Cristo, até que a gente consiga falar igual o apóstolo Paulo, né? Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho que esse é o principal. Eu consegui chegar até esse ponto. Então, quando eu olho para Cristo como meu alvo, eu falei, ixi, ainda falta muita coisa para chegar lá. Ainda falta muita coisa. E é isso que a gente vai perseguindo. Todo dia você vai lendo a Bíblia e vai vivendo o Evangelho e vai se aproximando um pouco mais do padrão desejado, né? Que é de fato Cristo. E a palavra, assim, ela renova na gente também. A gente precisa ser renovada, assim como a palavra. Se a gente lê um versículo hoje, a gente lê ele amanhã, ele fala com a gente de uma outra forma. Ele fala em algum outro ponto que a gente precisa mudar, precisa de mudança. E o Espírito Santo fala muito isso pra gente. Às vezes a gente pensa que é uma voz da nossa própria cabeça, né? E às vezes a gente até rejeita, mas se tá falando de mudança, se é algo que vai nos transformar, é a voz do Espírito Santo. Sim. E é engraçado quando você fala do versículo, porque quando você lê, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no início da fé, você só pensa, por exemplo, em comida, né? Sim. O Senhor é meu pastor e não vai faltar comida na minha geladeira, glória a Deus. Mas aí você vai crescendo na fé, e aí quando você lê esse versículo, você já começa a ter outra visão, né? O Senhor é o meu pastor, então Ele está cuidando de mim, eu faço parte dEle, Ele faz parte de mim. É outro nível de revelação, né? E que vai sendo passado para você com o passar do tempo. O Espírito Santo vai nos moldando. Pastora, eu sei que Deus fez muita coisa na sua vida que você nem esperava. Sim. Você é recentemente pastora de uma igreja e você nunca tinha imaginado Sim. isso, né? Chegar a ser uma pastora de igreja. E o que foi, né, que fez com que você voltasse a esse evangelho que revelasse para você o seu verdadeiro propósito, a direção que Deus tinha para você? Talvez você tinha um propósito na sua mente, né, e Deus te mostrou um outro caminho. O que fez você enxergar isso dentro do evangelho? Assim, como você disse, a missão pastora é muito recente, né? Então a gente está à frente da igreja, vai fazer 3 anos. E confesso que era algo, para mim, fora de cogitação. Eu sempre falo que eu não me casei enganada, eu casei com um pastor. Então, eu sabia que uma hora ou outra, mas não imaginava que seria assim, tão de repente. Então, quando surgiu você vai ser a pastora, o pastor ele veio conversar comigo, me gerou uma certa aflição, porque na minha visão, na minha concepção, meu ministério era louvor. Então eu ia morrer louvando e pronto, fazendo o que Deus tinha me designado. E quando surgiu essa parte de pastorear uma igreja, é claro que me gerou um certo receio, me gerou uma apreensão, porque é uma igreja que já está de pé há 20 anos. Eu estou à frente de uma igreja que não nasceu agora. Ela já tem. Então eu tive que olhar para dentro de mim, entender que o propósito que Deus tinha era maior do que eu imaginava. Que agora eu ia, além do ministério de louvor, eu ia ter que ampliar os meus conhecimentos, a minha visão e me aproximar mais dele. Não que eu não tinha isso, não que eu não buscava de uma forma próxima, mas agora era um cargo espiritual muito mais elevado, digamos assim, né? Não que se colocar em peso e medida, mas a gente sabe da responsabilidade. Então, quando chegou essa nova fase, eu realmente precisei parar, como eu sempre disse, respirar e dizer sim, porque uma vez lá atrás eu disse para Deus que seria sim. Mesmo que doesse, mesmo que não viesse de acordo com o que eu imaginava, mas a resposta seria sim.
Então, aqui estou eu, à frente de uma igreja que eu amo os líderes, eu amo a minha igreja, eu amo tudo que a gente tem construído, porque a gente fala muito sobre a questão do pertencimento. Então, a gente tem tentado inserir dentro da igreja o pertencimento. Você é essa igreja, e não eu e o pastor estamos à frente, mandamos e desmandamos. Não, todos nós somos a igreja. Então, eu amo o que a gente tem construído juntos e seguido juntos. E pastor, e como é que você faz para conduzir a igreja a viver esse evangelho genuíno, esse evangelho na sua essência? Eu acho que essa é a maior dificuldade de um pastor, né? Quando eu comecei a pastorear, de fato, eu sempre liderei, né? Eu lidero grupos dentro de igreja há muito tempo. E essa sempre foi uma crise existencial que eu tinha. Falei, Senhor, eu não consigo colocar na cabeça das pessoas que estão abaixo de mim o que, de fato, a gente precisa viver, né? E aí o Espírito Santo sempre me leva àquela palavra, né? Quem convence é Ele, né? Então, qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso papel, de fato? Primeiro, ter uma vida com Deus de verdade, né? Eu acho que esse é a primazia. Porque, infelizmente, às vezes a gente se perde no próprio ministério, querendo ter uma aparência, né? De perfeição, uma aparência de cristianismo. E eu preciso estar preocupado comigo mesmo, quando estou à frente, como é que está a minha vida com Deus. E, a partir disso, eu tenho um compromisso de que tudo que sai da minha boca, tudo que sai das minhas atitudes referente à liderança, ao reino de Deus, seja de fato o que o Espírito Santo quer ministrar, quer falar. E aí ele consegue convencer as pessoas, porque infelizmente a gente como ser humano não vai conseguir. Se a gente tentar imprimir isso, a gente vai se frustrar e vai acabar frustrando a pessoa, que você fica ali forçando, você tem que entender, né? Você tem que entender, né? E aí é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Então é mais a gente estar no comprometimento com Deus, de que vamos fazer o que Ele está mandando fazer, da forma que Ele está mandando. Que bom. Vamos para o nosso terceiro bloco de perguntas. Vivendo a fé de verdade. Pastores, o que muda na vida de uma pessoa quando ela entende de verdade o evangelho e começa a seguir de fato Jesus? Vou deixar minha esposa falar primeiro. Eu falo isso por mim, porque eu vim de uma criação totalmente fora dos padrões da igreja, né? Então, tudo era muito livre, tudo era muito liberal. E, embora eu não tenha tido uma vivência de festa, de bebida, não tive isso, mas a minha família teve. Então, eu tinha muitas crenças que dentro de mim era isso e acabou. Não tinha isso de libertação, de cura, de restauração. Não sabia nem o que era isso. E quando eu me converti aos 15 anos, que eu estava passando por um processo familiar muito complexo, eu senti como se fosse um resgate. Então, isso me mudou. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse encontrado Jesus naquele período, que foi um período muito desafiador, eu acho que, não sei se eu estaria aqui hoje. Porque foi o que mudou literalmente o meu pensamento, me fez entender que processos são necessários e que Ele nos fortalece, que esses processos nos faz ter resistência, nos faz ser mais sólidos naquilo que a gente vai acreditando, naquilo que a gente vai conhecendo. Então, quando a gente se permite ser tocada pelo Espírito Santo, não tem como não ter mudança. Não tem como você não ser transformada. É aos poucos, não adianta eu chegar assim e falar, Maria, a partir de hoje você vai ter que usar tal roupa. Não, o Espírito Santo, ele vai te convencer que aquela roupa não te cabe mais. E quando você se permite ter essa experiência com Jesus, tudo muda. Até a forma de você falar muda. É engraçado que comigo a experiência foi diferente, apesar de ser a mesma coisa. Porque eu cresci no Evangelho, né? Só que eu cresci debaixo dos rituais. Não que foi me passado os rituais, que graças a Deus eu cresci numa igreja e os meus pais sempre me mostraram o Evangelho verdadeiro. Mas querendo ou não, você entra como criança, aí você vira adolescente, você só vai seguindo o fluxo, né? Vai seguindo o fluxo, eu tô indo. E meus pais sempre muito persistentes, né? Nunca teve essa ideia de você pode ficar em casa que você não precisa ir pra igreja hoje. Eu nunca tive essa vai pra igreja, né? Sim. Enquanto você estiver aqui, graças a Deus. Mas eu sempre estava indo na igreja. E teve um momento que eu me lembro muito bem, já na igreja que nós estamos, eu ainda não era pastor, mas eu estava indo aos cultos por ir, né? Eu cochilava no culto, como eu dormia nos cultos, né? Eu podia dormir em casa o dia inteiro, mas no culto eu ia dormir
novamente. E uma dessas vezes, o Espírito Santo me incomodou e falou assim, o que você está fazendo aqui? E eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Um choque de realidade. Um choque de realidade. Por que eu estou aqui? E aí ele começou a gerar uma inquietação dentro do meu coração. E aí foi aí, nesse momento que eu percebi que eu precisava viver a verdade do Evangelho, eu já tinha o conhecimento, mas não estava vivendo por causa desse conhecimento e seguindo a Cristo mesmo, né? Aí foi uma virada literalmente de chave. Mesmo eu estando dentro da igreja, eu ainda não era cristão. Eu me vi desse jeito. Falei, então agora está na hora de virar cristão mesmo. Colocar em prática o que eu já sei e, de fato, ter uma vivência com Cristo. Seguir a Cristo conscientemente. Ter consciência do que eu estou fazendo, né? Eu, vendo vocês falar da conversão, eu me converti aos 16 anos e eu lembro que eu falava assim, quando a gente ouve muito falar da volta de Jesus, né? E ali no fervor da conversão, eu falei, gente, eu não vou fazer mais nada. Ele já tá voltando mesmo, então... Vou só esperar, né? Vou só esperar. Eu acho que eu nem vou mais pra escola, não vou fazer mais nada. Mas, assim, foi um divisor de água na minha vida também. Deus transformou os meus pensamentos de lá pra cá. Eu também falo que eu não sei o que seria de mim sem Jesus. Eu não consigo me ver em outro lugar. Por mais que às vezes passam pensamentos na cabeça da gente, de se colocar em outro lugar, mas eu não consigo me ver em outro lugar. E me veio uma memória, até uma música da Fernanda Brum, que diz que aquele que já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E eu acredito que talvez tenha pessoas que olham pra gente, olham pra outras pessoas e falam, como é que consegue? Não tem problemas? Não tem dificuldade? E como ela disse, né, o evangelho não é uma coisa de perfeição. A gente tem problemas, a gente tem dificuldade. A diferença é que Jesus está infiltrado ali, nos conduzindo, né? E essa verdadeira conversão, seguir a Jesus, que nos leva a permanecer firmes e fortes e não nos colocar em outro lugar. Tudo isso que a Maria falou, como o pastor também, casa muito bem com a próxima pergunta, que é, tem diferença entre seguir Jesus e só estar na igreja? Eu lembro que a gente até comentou antes sobre aquela postagem no Instagram, onde tem 2 filas, dos que creem e dos que obedecem. Então, eu queria que o senhor explicasse sobre a diferença daqueles que apenas vão para a igreja, dos que seguem a Jesus. Tem muita diferença. E, infelizmente, às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Porque, queridos, ir para a igreja é algo que já está até na cultura do brasileiro. O brasileiro sempre vai para a igreja. E se você fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas vai falar, eu creio em Deus, né? Eu acredito ou numa força superior, em alguma coisa que remeta a Deus. Porém, isso aí não é suficiente para o evangelho, porque seguir a Cristo é muito mais oneroso, podemos dizer assim, né? Eu não gosto de fazer muitos enfeites no evangelho. Eu acho que o evangelho é nu e cru, né? Cristo vai falar, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Aí toma a sua cruz e siga-me, né? Não tem esse evangelho light, não tem o só ir para a igreja, o só cantar dentro da igreja, no domingo eu estou na igreja e está tudo bem. Isso não é seguir a Cristo, né? Seguir a Cristo é você ter essa capacidade e abrindo um parêntese aqui, isso é com o tempo, isso vai sendo criado dentro de você, o evangelho vai te transformando, mas o seu alvo tem que ser esse, né? Eu vou abrir mão de mim, eu vou abrir mão, às vezes, de coisas que eu quero, eu vou abrir mão de sonhos, eu vou abrir mão de desejos, às vezes, eu vou entregar para Deus qualquer coisa que Ele me pedir, e isso é seguir a Cristo, né? Quando fala de tomar a cruz, é bem pesado, é você pegar uma coisa que vai te levar ao sacrifício, eu vou levar esse sacrifício comigo, eu vou estar vivendo uma vida de sacrifício. Então, servir a Cristo, não tem como eu servir a Cristo sem estar sacrificando, né? É um auto-sacrifício por amor a Cristo. E é engraçado que, voltando um pouquinho à pergunta anterior, o evangelho te transforma tanto que você está se sacrificando, entre aspas, mas isso não dói mais. Muito pelo contrário, vira uma coisa de alegria, né? Você fica feliz, você chega até o ponto do apóstolo Paulo. Eu já apanhei, eu já naufraguei e eu faria tudo de novo, né? Porque eu estou feliz aqui no evangelho. E esse é o ponto. Isso é o seguir a Cristo, né? É literalmente você queimar suas carroças e olhar só para Jesus. E pastora, será que às vezes a gente não complica esse evangelho com a voltar a essa essência? Será que a gente não complica? Em vez de simplificar, a gente acaba complicando. Demais. Eu fico pensando assim que às vezes nós em que colocamos obstáculos. A gente ou coloca muitos rótulos, ou entra a questão da religiosidade, isso pode, isso não pode.
Sendo que se a gente olhar, vamos falar só da passagem que Jesus esteve aqui, ele era uma pessoa simples, que andava entre a multidão, que visitava os seus irmãos, que estava na casa das pessoas. E o que ele fala muito é a questão do liberar perdão, é a questão de você ter comunhão, é a questão de você amar, respeitar. E às vezes a gente coloca tantos, o que eu posso dizer? Tantas barreiras, que isso faz com que o evangelho vire um peso. Ao invés de ser as pessoas olhar para mim e falar assim, nossa, eu quero isso porque eu vejo que ela é leve. As pessoas, eu não quero isso, é muito pesado para mim. A gente sabe que o evangelho é um sacrifício. Então, tem coisas que a gente sente na carne que a gente sabe que não é o correto. Mas aquilo não é um peso, aquilo é uma renúncia. São coisas diferentes. Então, eu acho que o próprio ser humano, dentro das igrejas, tem vivido, ou é muita religiosidade, ou são muitos obstáculos que nós mesmos estamos colocando, que eu fico imaginando, será que Deus, o que Deus está pensando quando eu falo isso? Ou quando eu ajo assim, deve ser tipo muita neurose, não precisa disso tudo. A simplicidade ainda é o melhor caminho. Você quer completar? Eu só é o que eu acho muito interessante, porque no Velho Testamento a gente tinha 10 mandamentos, né? E Jesus, ele só veio para simplificar. Ele simplifica 10 em 2. Para mostrar o tanto que o evangelho é simples, né? Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. É só isso. Aqui você já simplificou todo o evangelho, né? Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou fazer nada que aborreça a Deus. Porque eu amo. E aí a gente vai entender isso muito bem, porque quem é mãe e pai sabe o que é sacrificar por amor aos filhos sem sentir dor, né? Você tira da boca e dá pro filho e fica feliz, né? E você ainda fica achando bonitinho ele comer aquilo que tava na sua boca. Às vezes você com fome. Porque você tá amando a Deus. Então é isso. E amar o seu próximo deveria ser muito fácil, né? E a gente tem complicado, de fato, esses 2 pequenos mandamentos. E amar a Deus, dentro do que o senhor falou, é exatamente isso. Ainda que aparentemente pareça que você está perdendo algo, mas você está ganhando aquilo que Deus quer te proporcionar, né? Lá em João 10 fala, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. E aqui casa muito bem com o que o senhor falou. Quando você está seguindo a Jesus, aquilo que antes poderia ser um peso, hoje você já nem sente. Porque você já não está indo só por ir. Você está seguindo Jesus. Então, acaba que ele carrega os nossos fardos, né? Como a palavra mesmo diz. Bom, vamos para o 4º bloco. E aqui vamos falar da vida com Deus no dia a dia. Pastor, como a palavra de Deus pode nos ajudar, né? Diante da dificuldade do dia a dia? Queridos, a palavra de Deus, como eu disse no início, ela é poderosa, né? Não tem nada que o ser humano consiga passar nessa vida que a palavra de Deus não consiga ser um bálsamo ou uma solução, né? Quando eu leio e ponho em prática, que eu acho que essa maior dificuldade das pessoas não é só ler, é pôr em prática, eu consigo viver todas as promessas de Deus. Então, se eu tô com angústia, se eu tô triste, se eu tô com depressão, ou se eu tô muito eufórico, se eu tô muito alegre, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as situações, né? Eu tenho que ter fome, eu tenho que ter sede, eu tenho que, como a palavra de Deus diz, mastigar, né? Eu tenho que meditar, essa era a palavra, meditar de dia e de noite. É isso. Aí quando eu consigo fazer isso, aí de fato eu consigo que os meus problemas sejam resolvidos à luz da palavra. É como se a gente precisasse ser lembrado todos os dias do que Deus tem capacidade, do que Ele é e Ele pode fazer na nossa vida. E pastora, como lembrar da graça de Deus, mesmo quando a gente erra e acha que a gente é imerecido da graça? Porque tem muitas pessoas, né, ou às vezes até nós em algum momento, erra e fala assim, eu não tenho coragem, estou com vergonha de Deus, eu não mereço o perdão de Deus. Como que essa graça de Deus, ela consegue nos alcançar? Eu penso que é nesse momento que ela nos alcança. Porque se não fosse pela graça, no primeiro erro, a gente já era banido. Eu fico pensando, imagina se fossem os anjos que viessem aqui nos discipular ou nos ganhar. Eu mesmo já não estaria nem aqui, porque eu fui muito resistente para aceitar. Então, a graça, ela nos alcança nesses momentos do nosso erro. Porque nós somos humanos, nós somos cheios de falhas,
Muitas vezes a gente erra propositalmente ou inconscientemente, mas a gente não tá sujeito a não errar. A gente vai estar sim, a gente pode errar a qualquer momento. E a graça nos alcança a ponto de falar, Deus, eu errei. Eu estou aqui mostrando como que eu estou, do jeito que sou, e te peço perdão. Agora, quando a gente é uma coisa recorrente, que a gente é só um remorso, não é um arrependimento, aí deixa de fazer sentido, né, digamos assim. Mas sempre que a gente errar, sempre que a gente ter um momento de vacilo, a graça vai nos alcançar, desde que a gente seja verdadeiro, desde que a gente seja uma oração genuína, que mostre para Jesus, que você rasgue o seu coração e fale assim, olha, eu preciso do seu perdão para que haja mudança em mim. E já teve algum momento que vocês sentiram o amor de Deus de uma forma diferente daquilo que vocês achavam que era o amor de Deus? Já, eu lembro que eu fui criado nesse evangelho. Para mim, eu sempre tive sede de justiça, né? Eu sempre fui justiceiro, né? Apesar de conhecer a graça, na minha cabeça era assim, errou, você tem que pagar de alguma forma, né? E é engraçado que eu sempre fui, desde criancinha, eu tinha que me sacrificar de alguma forma. E eu lembro que uma vez eu estava pensando e discutindo com uma irmã da igreja sobre pecados, né? Aquela incisão, né? Se errou, já vai pro banco, 30 dias, 60 dias, né? Fica ali de castigo. E eu gostava muito dessa ideia, né? Põe no banco, põe de castigo. Carrasco. Carrasco. E no meio dessa conversa eu lembro, como se fosse hoje, o Espírito Santo tocou no meu coração, né? No meio daquela conversa, o Espírito Santo participou daquele diálogo. Falou assim, mas existe um versículo que eu aprendi a amar depois desse diálogo, que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Nesse momento eu levei um choque, porque o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Wesley, você quer misericórdia? Né? Aí o Espírito Santo vem jogando todos os seus pecados na sua cabeça, não como forma de acusação, mas de ensino, né? E aí ele fala, todas essas vezes que você errou, eu tive misericórdia de você. E o meu amor te encobriu. Então, o que Deus faz com os nossos pecados? Ele joga no mar de esquecimento. Dele não se lembra mais. A partir da hora que eu me arrependi, né? E aí, desse dia em diante, eu vi o amor de Deus de uma forma diferente. E aí, a minha forma de agir com as pessoas também começou a mudar, né? Porque as pessoas vão errar. Nós erramos, né? E aí, quando eu percebo que o amor de Deus, ele sempre é misericordioso, ele sempre é perdoador e ele sempre espera a restauração e não a punição em si, eu começo a ser transformado. Eu também começo a ser mais amoroso, mais misericordioso. E em vez de buscar punição, eu sempre vou buscar restauração das pessoas, né? Então, apesar de já conhecer o amor de Deus, mas quando o Espírito Santo me mostrou por esse lado, né? O amor que perdoa, o amor que restaura, o amor que tolera, eu já fui transformado. Exatamente nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, minha perspectiva de vida cristã e de liderança dentro da igreja mudou completamente. É o amor que transforma, né? E muitas das vezes a gente fala aquela frase que o amor de Deus nos constrange. Mas não é um constranger de nos envergonhar, mas é um constranger que é tão puro que a gente não tem outra forma a não ser retribuir por alguém, que é amar o próximo como a gente assim foi amado por ele. Né? E faz com que a gente também transmita esse amor. Eu acho que o ponto da gente estar aqui já é um amor de Jesus, né? Porque eu olho para trás e vejo o quanto eu era uma pessoa explosiva, reativa, sempre na defensiva. E hoje eu vejo algumas pessoas, meu próprio irmão recentemente falou assim, não, Dai, mas você mudou demais. Porque eu vejo isso em mim, porque eu vejo que Deus, ele precisou me quebrar, me transformar para que colocasse o amor dele dentro de mim. Porque eu não acreditava que existia um amor que pudesse, apesar de você me ferir, eu ainda gostar de você, eu ainda te amar, mesmo que você tenha me ferido. E o evangelho é assim, né? Às vezes a gente desagrada a Deus, a gente erra com Deus, mas ele mostra que o amor dele excede isso, é maior que tudo isso. Então, o fato da gente estar aqui mostra que o amor dele é sobrenatural, não tem explicação mesmo. E você falando que a gente erra e Deus vai lá e derrama um amor sobre a gente, me vem à memória o versículo que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias.
Então, eu acho que Deus já colocou aquilo lá porque sabia que a gente, né? A gente precisava que se renovasse todos os dias, né? Porque tem até o versículo que fala que se as misericórdias da gente, de Deus, a gente seria consumidos, né? Sim. E como criar, pastores, assim, um relacionamento diário com Deus? Às vezes se ouve falar muito de TSD, às vezes as pessoas não sabem nem o que é isso, né? O que é esse famoso TSD? Como que eu posso criar um relacionamento, as pessoas que estão nos assistindo, criar um relacionamento com Deus que vai transformar a vida delas, que vai levar elas para esse tema que a gente está trazendo aqui do verdadeiro evangelho na sua essência, de viver para Cristo, olhar para Cristo e não olhar para outros lados. Apesar que vai acontecer coisas, as pessoas vão nos chatear, né? Às vezes você não vai ter aquilo que você queria, um sonho, Deus te leva para um outro. Como criar esse relacionamento? Porque eu acredito que quando a gente tem relacionamento com as pessoas, a gente abre o nosso coração, a gente permite com que as pessoas nos falam coisas, né, que vão transformar a nossa vida. E eu acredito que é bem por aí. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é resgatar o papel de Deus, né? Deus, para a maioria das pessoas, está muito longe. A gente nas nossas orações é comum a gente imaginar Deus lá no céu. Né? A gente fecha o olho e imagina o Deus lá. Olha pro céu. A gente já olha e busca Deus no céu. Mas a verdade é que tem que resgatar a verdade do Evangelho. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele habita em nós. Ele está entre nós, né? Então, eu preciso resgatar essa ideia primeiro. Eu tenho que ver que Cristo está aqui. Porque é impossível ter relacionamento com alguém que está longe. Não tem como, né? Então, eu resgato isso e lembro que Cristo está aqui. Ele está no meu coração, né? Cristo está nesta sala. E aí, quem está nos assistindo, Cristo está aí bem perto de você. É o primeiro passo. Quando eu lembro disso, aí existe um livro que eu apaixonei, né? Que é Bom Dia, Espírito Santo, e Bem-vindo, Espírito Santo, do Benny Hinn. Porque quando eu lembro que Deus está perto e que Ele o Espírito Santo é uma pessoa, né? Nós chamamos ele da terceira pessoa da Trindade. Então, ao acordar, vai ser Bom Dia, Espírito Santo. Ao atardecer, boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. E aí eu começo a chamar o Espírito Santo para minha rotina diária, né? Não é só no meu momento de oração. O TSD é lindo. O TSD é o tempo sozinho com Deus. Então, TSD é tempo sozinho com Deus. É lindo e preciso. É necessário ter um tempo só entre eu e Deus. Mas Deus está comigo o tempo inteiro. Então, eu tenho que envolver Ele no meu dia a dia. Então, eu vou para o trabalho, Ele vai comigo. Eu estou trabalhando, Ele vai comigo. Eu me aborreço com alguém, eu vou comentar com Ele, Senhor, eu me aborreci, né? Me segura. E aí, eu vou tendo intimidade com Deus. Não é uma coisa robótica, né? Porque, às vezes, a pessoa, é tão chato orar. É tão chato ter tempo com Deus. Porque é tão robótico, eu tenho que ficar aqui de joelho ou sentado, não sei o jeito que a pessoa aprendeu a orar. Fica muito robótico. Mas o Espírito Santo é como a gente aqui, né? Na verdade, Ele está aqui, por exemplo, nesse momento, e é Ele que vai nos guiando, Ele vai nos dando a direção, e nós vamos conversando com Ele e tendo intimidade. É trazer à existência aquilo que a gente não vê. Sim. Então, para a gente ter esse relacionamento, é convidar Ele para o seu dia a dia. Convidar Ele para fazer parte de tudo. Às vezes você está andando, as pessoas acham que você é doido, que você está conversando sozinho, mas você não está falando sozinho, você está falando com o Espírito Santo. Então, é literalmente envolver Ele em todas as coisas. Eu fico vendo a passagem de Pedro, andando sobre as águas, que ele começa a afundar, e ele pede socorro. A Bíblia fala que Jesus estende a sua mão para ele. Então, ele estava perto. Jesus não teve que andar mais para chegar lá. Então, Jesus sempre vai estar perto, desde que a gente permita que Ele esteja perto de nós. Essa semana eu vi uma pregação onde o ministrante falava o seguinte: quando você chega na igreja, que você conhece o Espírito Santo, ele está do seu lado. Mas com o passar do tempo que você busca intimidade com ele, ele começa a habitar dentro de você. E aqui existe uma diferença de quando eu tenho ele do meu lado, porque ele vai me direcionando, mas aí a decisão de seguir ou não é minha. E a diferença de quando ele está dentro de mim. Porque por mais que a gente ainda queira ir para um outro rumo, a gente é convencida pelo próprio Espírito que não. Né, que ali não é a melhor opção. E eu queria fazer uma pergunta, pastor, que cai muito bem em relação ao que a gente está falando aqui, que é o que significa viver o evangelho fora da igreja, em casa e no trabalho com os amigos. Porque antes a gente estava até conversando sobre isso, porque infelizmente hoje tem muitas pessoas que se dizem que é cristã, e eu não duvido que são cristãs, mas a depender do ambiente, age de forma diferente. Como que eu mostro que eu sou um cristão verdadeiro, mesmo estando na rodinha dos escarnecedores, né, como a própria palavra diz,
da mesma forma que eu me mostro como cristã dentro da igreja? Eu costumo dizer que ser cristão dentro da igreja é muito fácil, porque todo mundo é crente. Você vai saber se você é cristão de verdade quando você não está na igreja, quando você sai. E aí cabe muito ao que a gente estava falando aqui agora. Se eu conheço, eu tenho convicção de que Deus mora dentro de mim, né? De que Deus está comigo. Quando eu estou em qualquer ambiente, eu sei que a presença dele está ali. E aí eu já penso 3 vezes antes, 4 vezes antes de fazer qualquer coisa. Eu vou falar qualquer coisa. Espírito Santo, o senhor está aqui, né? Não, calma aí. O que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? Nossa, será que eu posso cantar essa música? Será que essa música agrada a Deus, né? Eu lembro uma época da minha fé cristã, como eu disse, eu cresci dentro da igreja, mas teve uma época que eu amava música secular, né? Essas músicas, não eram músicas depravadas, as letras eram letras bonitas até, mas eu amava a música secular. E aí, uma vez o Espírito Santo começou a me incomodar, falou assim, mas calma aí, você está cantando na igreja música gospel, e aqui você canta secular, presta atenção nessa letra, que apesar de que não era nada de prostituição, etc., mas também não glorificava a Deus, né? Não era uma vida dedicada a Deus. Eu posso ter a minha vida, ou posso ter a minha vida dedicada a Deus, né? E aí o Espírito Santo ele vai te incomodando. Você não cabe mais em determinados lugares. Sua boca não consegue mais falar determinadas coisas porque fica estranho a você, né? Então eu acho que se eu tenho essa duplicidade de vida, dentro da igreja eu sou uma pessoa, e fora da igreja eu sou outra pessoa, a verdade é que eu preciso me encontrar com Cristo. Eu preciso lembrar que Cristo está comigo o tempo todo e que Ele é que vai guiando os meus passos. Eu posso, como a Gliciane disse, se ele estiver só do meu lado, eu posso tomar as decisões, né? E aí eu posso fazer o que eu quiser. O apóstolo Paulo fala isso tão claro pra gente, né? Tudo me é lícito, eu posso fazer tudo que eu quiser, mas nem tudo me convém. Por que não me convém, né? Porque o que eu carrego, a gente até ouviu esses dias, o que eu carrego é maior. Né? Então não é sobre mim, é sobre quem eu carrego, é o Espírito Santo de Deus. Então em qualquer ambiente que eu estiver, eu vou estar representando a Ele e eu vou estar sendo incomodado pelo próprio Espírito. Não é nem incomodado, acho que a palavra melhor é ser direcionado pelo Espírito Santo a ter um novo modo de falar, um novo modo de pensar, um novo modo de agir. E tem coisa que antes não me incomodava e que agora vai começar a me incomodar, porque eu não sou mais a mesma pessoa, né? O Evangelho me transformou, sou outra pessoa. E as próprias pessoas vão ver algo diferente em você. Então, se você, fora da igreja, age do mesmo jeito, seu testemunho já está sendo um testemunho duvidoso. Mas quando você é cristão, que é fora da igreja, que é onde você vai mostrar quem realmente é Cristo em você, as pessoas vão se aproximar. Muitas vezes para pedir um conselho, muitas vezes para pedir uma orientação, uma oração. Acontece muito no nosso trabalho, das pessoas do nada para conversar e de repente já contou a vida inteira e a gente já está ali orando. Por quê? Elas sabem que existe um ponto diferente em nós, que é o Espírito Santo. E é engraçado esse ponto porque quando você realmente tem relacionamento com Deus, não é o ambiente que te muda, é você que muda o ambiente. Então, se você chega num ambiente que é de contenda, um ambiente de escarnecedores, quando você chega, o ambiente muda. Às vezes a pessoa vai falar assim, não, mas você é crente, eu não falo esse tipo de coisa, não pode agir assim. Respeita que o pastor chegou. E não é porque você é chato, é porque quando você chega e você tem o Espírito Santo, o ambiente também muda. Então, tudo volta ao que a gente estava lá no início. É eu conhecer a Cristo e permitir que Cristo e o Evangelho me transformem. A partir disso, eu transformo o ambiente. E pastor, assim, pelas pessoas que estão nos assistindo, talvez abalou a sua fé, justamente por ver pessoas que, digamos, não deu testemunho, né, do Evangelho. Às vezes as pessoas estão muito ligadas a pessoas, como a gente falou aqui no início, que nosso alvo tem que ser Cristo, porque as pessoas são falhas. E talvez tenha até alguém que já sentiu o desejo de entregar essa vida para Jesus, de ir para uma igreja, mas ver a forma como outras pessoas conduzem o seu relacionamento, o Evangelho, elas se esfriam, elas ficam na dúvida e colocam em questionamento essa essência do Evangelho. Quer dizer, eu gosto de pensar o seguinte, o alvo é Cristo. E é claro que a gente, às vezes, quando está novo na fé, a gente não tem uma visão clara do que é Cristo. A gente precisa de outras pessoas. Sim. Mas, às vezes, a gente entra na igreja achando que as pessoas são perfeitas. É muito comum isso. A gente entra na igreja esperando que todo mundo lá já seja Cristo.
né? Quando, na verdade, é um hospital onde todo mundo está em construção. Então, se eu me decepcionei com alguém no Evangelho, seja porque ele simplesmente falhou, porque tem pessoas que são de Cristo, mas falham. Sim. E nos frustram. E existem outras pessoas que realmente a Bíblia vai chamar de lobos, que estão ali dentro só para atrapalhar o Evangelho. Mas, independentemente de qual seja, a visão agora é só redirecionar, né? Eu vou procurar outra pessoa que transpareça mais com Cristo e eu vou mirar nela. Pastor, mas eu estou num caos, todo mundo ao meu redor transparece a Cristo. Nós temos algo que é a própria Bíblia, né? Ela vai deixar claro quem é Cristo e eu posso me espelhar diretamente em Cristo. Lembrando que não é justificativa para eu deixar de ir para a igreja, né? Ah, pastor, dentro da igreja só tem gente falsa, dentro da igreja tem gente mentirosa, etc. Não, dentro da igreja tem pessoas com suas falhas e todo mundo ali está buscando em Cristo uma transformação, uma cura, uma restauração. E é isso que eu tenho que pensar. Eu sou mais um que está entrando aqui que precisa de cura, de restauração e de milagre. E o meu alvo sempre vai ser Cristo. Quando eu achar um irmão que é mais forte na fé do que eu apoio nele, peço ajuda e me espelho nele. Se não, eu continuo me apoiando só em Cristo, que ele já é o suficiente para que eu continue a caminhada na fé. A gente espera que ao chegar na igreja, todo mundo seja santo. Então, esse era o meu pensamento quando eu me converti, que ali eu jamais iria encontrar pessoas problemáticas, problemas, que eu pisando ali já seria santa. Mas aí eu olho para dentro de mim e vejo que eu também erro. Então, se alguém errou de alguma forma, ou foi falso, ou alguma coisa assim, mas eu também sou em determinados pontos. Às vezes, eu posso ter mais do que aquela própria pessoa, que aí é onde entra a parte da hipocrisia, né? Então, sim, quando a gente entender que, como o pastor falou, dentro da igreja é um lugar onde as pessoas serão curadas, inclusive você vai ser curado, a gente deixa de olhar para as pessoas e olha para aquele que está curando. Jesus, eu preciso ser curada. Eu também falho. A pessoa falhou comigo, doeu, me machucou, mexeu comigo, mas eu estou aqui por sua causa. É por você, não pelo que pode acontecer no decorrer do caminho. A gente pode lembrar até de um hospital, né? Você vai no hospital, enquanto você está na fila, você não fica reparando as pessoas. Não vou vir aqui nesse lugar mais não, porque só tem doente, né? Eu não vou vir aqui mais, ali, só né? Tem doente. Não, a gente está esperando ver quem? O médico. É o médico. Então, na igreja é a mesma coisa. Eu tô indo ali, tem um monte de gente doente. Às vezes vai ter pessoas piores do que eu, que chegou ali antes, mas são piores do que eu. Mas todo mundo tá esperando uma consulta com o médico. É ele que vai trazer a cura. Que vai dar um remédio, Isso. né? Então, a ideia é essa. Pastor, e o senhor falou aí, eu lembrei de algo tão interessante, veio uma reflexão aqui. Interessante que quando a gente está numa fila de hospital, o que a gente quer? A gente quer furar a fila para se encontrar logo com o médico, né? E quando tá na igreja, o que a gente faz? Geralmente a gente se esconde. Ah, não, eu sou pecador demais. As pessoas vão me ver, o que vão falar da minha vida anterior. Quando, na verdade, a gente deveria querer também furar a fila. Para essa fila a gente precisa furar, né? Essa fila a gente pra precisa. Pra gente se aproximar mais de Jesus e já receber a nossa cura. E lembrando que essa cura, como o senhor falou, tem que vir de dentro, né? Não é só uma capa que você finge, não, eu já arrependi, aqui estou perfeito. Não, é uma cura que vai precisar de tempo, né? Então, é interessante a gente fazer essa analogia, em vez de furar a fila do hospital, querer furar a fila para se encontrar mais rápido com Jesus. E no nosso quinto bloco, a gente vai falar sobre o Evangelho na Bíblia e no coração. Pastores, tem uma história na Bíblia que te ajudou a entender melhor o que é o Evangelho e que fez você se apaixonar por Cristo, que fala assim, eu não consigo me ver em outro lugar, eu não consigo sair dessa presença, eu vou sempre estar buscando para me permanecer nesse lugar. Pode soar clichê até, né? Mas eu me apaixonei pelo próprio Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. A trajetória de Jesus até a morte, né? É o Evangelho. Não tem como você não se apaixonar por essa história quando você, de fato, conhece a Cristo de verdade. Porque às vezes a gente fala, Jesus morreu por você. Ficou tão clichê, a gente fala, Jesus morreu por mim, tá bom, etc. Quando você se aprofunda em Cristo e conhece a Cristo, você fala, não tem como eu não viver por causa dele e por causa desse amor, né? Quando você vê alguém que nem precisava vir na Terra, às vezes eu faço essa oração dessa forma, Senhor, por que o Senhor veio aqui, né? Como assim? O Senhor larga tudo e desce aqui, vira homem para passar os mesmos sofrimentos que a gente, né? Até sofrimentos fisiológicos, passar fome, frio, mas ele fez isso tudo por causa de amor, simples e puramente amor, não foi necessidade, né? Ele fez isso até a morte de cruz. Então,
Para mim, a história de Cristo, a pastora fala que às vezes meu coração é duro, né? Que eu sou difícil de chorar, difícil de arrancar uma lágrima. Mas se você me ver assistindo The Chosen, é direto, eu tenho que ficar engolindo choro, né? Porque tá aqui, ele fala uma coisa e eu já quero chorar, que é aquela coisa viva, né? A palavra dele é uma palavra viva. Então, a história de Cristo é o que mais me apaixonou. São muitas, mas eu fico pensando na história de Paulo, de Pedro. Mas Paulo, vamos parar para pensar que ele era um perseguidor dos cristãos. Então, eu fico imaginando que naquela época era muito ferro e fogo, né? Você achava, acabou, não tinha chance, não tinha um julgamento, era morte na certa. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele vira o maior revolucionário que tem na história. Até hoje você vê coisas que Paulo passou naquela época, que ele apanhou, que ele parou na prisão, que ele ia de uma cidade para outra, as cartas que ele deixou de direcionamento para a igreja de hoje, porque ele estava escrevendo lá muitos anos atrás, mas a gente está vivendo isso hoje. Sim. Então, o transformar da vida dele me faz acreditar que é possível também ter essa transformação em mim, nas pessoas, na igreja, na história do nosso país, na história do que a gente tem vivido. Se uma pessoa se levantar, se entregar para Jesus, uma revolução pode acontecer. Isso me faz acreditar nisso. Interessante que a senhora falou, porque tem muitas pessoas que pensam, não, quem sou eu, né? Eu sou um assassino, Exatamente. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não tenho como eu me achegar a Jesus, porque Jesus é santo, eu sou pecador. O maior exemplo disso é Paulo, né? E é tão interessante você imaginar uma pessoa, pensa, eu faço igual pastor, minha imaginação vai lá, eu fico imaginando uma pessoa que, tipo, não dormia praticamente, metaforicamente falando, caçando aquele que pregava a palavra e de repente tem um encontro com Deus, onde ele precisa passar por um processo, é ele que fica cego, né? Sim. E aí Deus vai lá levantando ele e de repente ele se torna o maior revolucionário da sua época. Ontem eu estava até assistindo uma palavra que falava sobre ele, eu falei, Senhor, como eu queria chegar nesse nível. E a gente sempre quer estar no nível maior, mas o difícil é querer pagar o preço, né? Eu sempre falo isso pro meu esposo, eu quero estar em muitos lugares, mas o que eu tenho feito para alcançar esses lugares, né? E vendo assim, quando a gente estava pensando nessa pergunta, né, e a gente organizando, o Senhor me fez lembrar do que me fez ver o Evangelho de uma forma diferente, né? O meu irmão que me discipulou, que ele estava me incentivando na palavra, né, que estava ali me evangelizando, ele falou simplesmente para mim, lê versículo tal, que conhecereis a verdade vos libertará, né? E quando eu li aquilo, e aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a entender as coisas, porque assim, eu vinha de uma religião que a gente tinha meio que um ritual, né? Vinha aquilo que vinha lá, falava, a gente seguia ali, mas não tinha o hábito de conhecer Jesus na palavra. Não tinha aquela, não era profundo. Profundo, conhecer Jesus de ouvir falar, né? E não de ter experiências com ele. E aí, quando eu li esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu fui lendo coisas, parece que os meus olhos, os meus ouvidos foram se abrindo e isso marcou para sempre na minha vida. Lógico que tem isso, conhecer essa verdade é quem? É Jesus nos evangelhos, né? E eu começo a chorar também quando eu tô lendo a palavra do Senhor. E aí, uma curiosidade que me tinha muito de ler era o Apocalipse, né? E as pessoas falavam, não, eu tenho medo de ler Apocalipse, aquela coisa. Eu falei, gente, eu quero saber o porquê que as pessoas falam disso, né? E eu li Apocalipse praticamente inteiro chorando em lágrimas, mas não foi por medo, mas foi de ver a grandeza, o poder de Deus, o que Deus tem preparado para nós na vida eterna, né? Então, assim, foi de ver o cuidado de Deus. Lógico que tem exortações pra gente ali, porque Deus nos ama e quer nos levar e quer ter a gente lá com Ele, mas a grandiosidade desse poder de Deus, né? Pastor, por que Jesus morreu por nós? E o que isso muda nos dias atuais? É amor. Só resume em amor, né? É o que eu tava falando, ele não precisava. Eu fico imaginando isso sempre, às vezes eu até oro com Deus, eu acho até engraçado. Senhor, que isso não é possível, que no universo desse tamanho. Eu tava vendo uma reportagem hoje de um fenômeno, não vou lembrar o nome infelizmente, mas dizem que quando os astronautas saem pela primeira vez e eles veem o planeta Terra, eles entram em crise existencial. Porque eles começam a ver que eles são muito pequenos, né? Porque o nosso mundo aqui é muito grande, né? Pra gente, a gente é muito grande no nosso mundo. Mas quando você sai do planeta e vê o tamanho do planeta Terra e o tamanhozinho que você é perto daquilo, tudo, você entra em crise. Agora você imagina você saindo e ver o Deus que criou o universo, não só um planeta.
você se sente muito minúsculo. E às vezes eu fico, Senhor, o Senhor tem tanta coisa para fazer, e por quê? Né? Por amor, não tem outra resposta. Deus nos ama. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse tal é aquela coisa frenética, aquela coisa muito forte, que ele entregou o seu filho. E quando ele fala entregou o seu filho, a gente lembrando que a Trindade é só um, né? Ele se entrega. Por amor ao povo, que muitas vezes vai ser rebelde, a um povo que muitas vezes vai errar contra ele, vai falhar contra ele, vai abandonar ele, mas que ainda assim ele ama e volta, e morre, e tantas vezes quanto você precisar. Se você buscar Cristo, ele vai te receber, né? E isso é o que muda hoje. Ele já morreu. E o que isso nos dá? Nos dá a oportunidade de conhecer a ele. Nos dá a oportunidade de salvação. É engraçado quando você fala de Apocalipse, porque muitas vezes as pessoas veem a Bíblia como um livro de condenação, né? Se você não fizer isso, você vai pro quinto dos infernos e tá escrito na Bíblia. E não é, a Bíblia é um livro de amor, de Gênesis e Apocalipse. É um livro de amor. É Deus falando assim, olha, você pode errar aqui, e eu estou fazendo outro caminho para você me encontrar de novo. É Deus que perde a conexão com o homem, e ele fazendo tudo para voltar essa conexão com o homem, né, ao ponto de se auto-sacrificar. Então, isso me dá a perspectiva de que mesmo que eu tenha caído, que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha sido a pior pessoa desse planeta, ainda há alguém me esperando de braços abertos para me receber e me transformar. E apagar o meu passado. Eu gosto quando a Bíblia faz isso, né? Porque a gente sempre gosta de lembrar. Nós mesmos lembramos do nosso passado e jogamos coisas na nossa própria cara. Ou as pessoas fazem isso. Mas Deus fala assim, não, quando você chega em mim, eu apago tudo, eu zero tudo. Lembrar, eu faço questão de não lembrar mais, né? Porque para mim você é uma nova criatura. Então, é isso que muda hoje, quando eu lembro, de fato, do amor de Cristo, que o levou à morte de cruz, por me amar. Ele não amou o mundo simplesmente de forma generalizada, não é o planeta Terra. Ele amou cada pessoa que nasceu a partir de Adão e Eva. Até hoje ele continua esse amor. Para quê? Para nos levar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, né? Que é os braços do Pai. No nosso último e sexto bloco, vamos abordar o tema evangeliação, que exatamente a pergunta é sobre o amor. Como podemos sentir o amor de Deus no nosso dia a dia? Eu vou contar uma experiência que eu tive bem no início da minha conversão. E um dia de uma célula, a gente estava numa célula e aí o Cleito, que nesse tempo era o líder da célula, ele falou assim, perguntou, gente, como que você se vê diante de Deus? Quem é você para Deus? E aí eu lembro que a Carolina falou assim, eu sou a pessoa que ele mais ama na vida. Gente, e eu como sanguínea que sou, eu falei, como assim? Como que ela se acha desse tanto? Quem é ela? Pra Deus amar mais do que eu e do que todo mundo. E eu lembro que eu fiquei caladinha na minha, remoendo aquilo por dentro, né? Mas eu fui pra casa. Eu falei, não, Senhor, eu não aceito isso não. Como que o Senhor ama mais ela? E como que ela sente esse amor? E aí eu lembro que eu comecei a orar. Eu falei, Jesus, eu quero sentir esse amor. E aí, depois do nosso primeiro encontro com Deus, foi o primeiro encontro com Deus que eu fui, eu lembro que Deus falou coisas extraordinárias naquele dia, e Ele me mostrava a cada minuto que eu era a pessoa mais amada naquele momento. E aí eu lembro que minha irmã se batizou, no mesmo dia, minha irmã, meu irmão, minha sobrinha se batizou. E o tempo todo ele falando, você tá vendo? É assim, ó, quando eu amo, quando é a pessoa mais amada pra mim, é assim que eu faço. E aí a gente chegou na igreja, aquele momento maravilhoso, né? Quando você chega do encontro na igreja. Gente, eu só chorava, eu sentia tanto amor, que o que eu gostaria era que todo mundo sentisse o amor de Deus como eu senti naquele dia. Só que eu sou faminta, né? Então eu queria mais, E aí eu falei, Senhor, mas eu quero sentir mais, porque tá muito bom. E aí eu lembro que na hora do apelo, o pastor fez o apelo, lá se foi na frente uma cunhada minha, e ele, tá vendo como eu te amo? Foi meu irmão, até bêbado meu irmão tava nesse dia, mas foi lá e ele falou, é assim que eu amo. Mas eu ainda não tava satisfeita. E aí eu lembro que eu falei, tá bom, Senhor, mas pro Senhor provar que hoje eu sou a pessoa que o Senhor mais ama, eu quero que o Senhor peça pra Carolina vir aqui me dar um abraço. E eu estava de olho fechado. Eu sempre fui de provar a Deus nesse bom sentido, né? Sim. E aí eu lembro que de repente uma pessoa pega e me abraça. Quando eu abro meus olhos era a Caroline. Gente, eu só chorava. Porque o amor a gente não explica, né? A verdade é que o amor de Cristo a gente não consegue explicar, a gente consegue viver. Então eu queria deixar essa reflexão para você, que você
anseie, que você fala assim, eu quero que o Senhor me prove que eu sou a pessoa mais amada. Lembrando que Deus não tem preferido, né? E eu demorei muito tempo, porque por muito tempo eu me achava preferida de Jesus. Mas a gente tem que lembrar que para Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Todos somos igualmente importantes. Mas a pergunta é, pastor, como a gente pode sentir esse amor de Deus no dia a dia? Mas isso é super interessante, porque na verdade, Deus amou ao mundo, quando a Bíblia diz Deus amou ao mundo, Ele está falando que Deus amou você de tal maneira. É muito individual. Então, é porque a gente não consegue conceber na nossa cabeça, né? A gente acha que é um e pronto, mas Deus não é assim. Deus é um para mim, Ele é um para você, Ele é um para você, e Ele é um para você. Então, ao mesmo tempo, nós somos todos os mais amados de Deus, no individual, né? E como é que eu posso sentir esse amor? Queridos, não tem uma outra forma de sentir o amor se você não se entregar ao amor. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Em outras palavras, a gente pode dizer, o amor está à porta e bate. Se eu quiser sentir ele todo dia, eu só tenho que abrir a porta todo dia. Eu abro a porta todo dia e deixo Jesus entrar, e aí eu vou sentir esse amor todo dia. Mas tem outra forma que eu vejo que é muito eficaz também, que é quando nós, como igreja, nos materializamos no amor de Cristo. Né? Que, igual você falou assim, a Carol foi lá e me abraçou. Né? Como seria bom se nós pudéssemos transferir esse amor para outras pessoas de verdade, né? Aquele abraço aconchegante verdadeiro, né? Aquele eu te amo em Cristo Jesus verdadeiro. E quando eu falo verdadeiro, não é só aquele, nossa, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mas se eu precisar de necessidade, vá para lá. Eu quero você. Então, eu acho que a gente pode, eu penso que nós conseguimos fazer isso como igreja. Né, fazer com que o outro se sinta amado dia após dia pelo amor de Cristo através de mim. Então, enquanto eu tenho meu tempo com Deus ali, eu estou me sentindo amado, mas ao mesmo tempo que outras pessoas estão agindo com o amor de Deus também, eu consigo me sentir amado pelo amor de Deus. Eu consigo lembrar de 2 episódios. O primeiro foi quando eu, no auge da rebeldia, olha que nem foi tão assim, né, rebelde, para falar a verdade. Mas eu tava com uns pensamentos assim, tipo, não quero mais, vou desistir de tudo isso. E eu já falei sobre isso algumas vezes. E eu ouvi de forma muito explícita, se coloque no seu lugar. Tipo, meu Deus, na hora parece que eu fui pra trás, assim. Mas isso me fez refletir que eu tinha que me colocar no lugar de filha. Eu tava querendo ditar pra Deus como que Ele tinha que fazer comigo. Eu quero que você faça isso. E quando Ele se coloca no seu lugar, é porque eu sou o pai. E o outro ponto, em um outro momento, foi que nesse mesmo período, eu lembro que a gente teve uma ministração na igreja, o louvor, aquela coisa. E eu desci do altar, e não sei se vocês lembram da Jo. A Jo, né? Eu lembro. Sim. Da intercessão? Da intercessão. Ela só me parou e me abraçou. Parece que o mundo parou ali pra mim. E eu tava sentindo o próprio abraço do Espírito Santo. Eu nunca me esqueci disso. Isso deve ter uns 15 anos ou mais. Mas aquilo, eu senti um amor, assim, que parece que o mundo parou e Ele me abraçou naquele momento. Então, foi surreal naquele instante. E assim, às vezes tem pessoas que estão nos assistindo, por mais que estejam falando de tudo isso, desse amor de Deus, mas às vezes elas estão passando por problemas, por dificuldade, às vezes é dificuldade no casamento, né? Vida financeira, algum negócio que não deu certo, e às vezes se ouve muito falar aquela frase, Deus não me ama, não é possível, porque eu estou passando por isso, estou passando por toda dificuldade. Como a pessoa pode enxergar o amor de Deus no meio de tudo isso? Porque tem situações que às vezes a gente joga para Deus, né? E não foi Ele que criou, às vezes foi a gente mesmo. Mas como resgatar para essa pessoa que está vivendo um momento assim, que Jesus, Deus ama ela de verdade? Eu acho que existe uma confusão muito grande sobre amor e situações, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar, quando você passa por problemas, não significa que você não é amado. Significa apenas que você está passando por problemas. E que o amor de Deus vai se demonstrar justamente Ele te sustentando e te orientando em meio àqueles problemas. Às vezes os problemas foi eu que causei, né? Ou às vezes foi o próprio Deus que está permitindo para uma correção, para um aprendizado, né? Que a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Então, às vezes, a tribulação é só uma correção, Deus me ensinando de amor, porque né? Ele me ama. Ele não vai me deixar a deriva para me tomar as decisões que eu quero. Não, às vezes Ele fala assim, essa porta eu vou fechar. Porque se você for,
vai ser ladeira abaixo, né? Vai ser só problema e eu tô te livrando. E às vezes a gente não entende isso. Então eu consegui separar, independentemente do que eu esteja vivendo, Deus me ama. E o amor dele vai se demonstrar justamente nessas tribulações às vezes, né? Quando todo mundo me abandonar, eu vou ter alguém que vai estar ali para me abraçar. Quando tudo estiver dando errado, eu tenho um porto seguro para o qual voltar. Eu tenho um versículo que virou quase meu mantra, né? A gente pode dizer assim, por causa de um ensinamento que eu tive do próprio Deus. O versículo sempre esteve ali, né? Mas tem hora que... Aí quando ele te ensina, é que você entende. Que aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem dele, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Deus já te ama, né? Deus já te ama, essa é uma regra. Então, todas as coisas voltam a cooperar para mim quando eu aprendo a amar a Deus. Deus sempre quer o nosso bem, isso é uma certeza. E Ele sempre vai ser o nosso porto seguro. Então, independentemente da fase que você esteja vivendo, você precisa ter a convicção plena de que aquele que morreu na cruz por te amar, continua te amando, apesar das situações. E é nessa aflição, é nesse problema que você vai sentir o amor dele, que esse amor vai se manifestar, né? Claro que é igual a pastora falou, você tem que deixar, né? Você tem que permitir, você tem que se colocar no seu lugar de filho e deixar com que ele seja de fato o pai. Mediante tudo isso que a gente falou, do primeiro bloco até aqui, se alguém chegasse e perguntasse o que é ser cristão, o que é ser cristão de verdade? Eu gosto da palavra cristão, que ela significa pequenos cristos. Então, o único foco que eu tenho como cristão é ser um imitador de Cristo. O máximo que eu conseguir. Primeiro eu tenho que conhecer a Cristo na sua raiz, na sua profundidade, e a partir disso ir imitando passo a passo o que ele vai me ensinando. Eu diria que se aprofundem. Não se contente com o raso. Porque o raso, estando no raso, a gente ainda vai conseguir olhar a superfície. Mas quando a gente está no profundo, a gente só vai ter a opção de ver Jesus. Então, quando a gente olha para Ele, as outras coisas, por mais difíceis que são, mas a gente sabe que quem nos assegura, quem nos traz segurança é o próprio Cristo. Então, isso nos traz certeza de que Ele está conosco. Bom, gente, infelizmente a gente vai partir para o nosso encerramento hoje. Hoje no episódio a gente viu o que é o Evangelho. O Evangelho não é apenas uma mensagem para se ouvir no domingo, mas é uma verdade que precisa ser vivida todos os dias. Ele não é uma religião sobre homens, mas sobre homens tentando alcançar Deus, mas é sobre Deus vindo sobre nós. Por amor em Jesus. E talvez a coisa mais radical que a gente possa fazer hoje é voltar ao que é simples, real e verdadeiro. E a gente quer deixar um desafio para que você possa refletir 15 minutinhos por semana, na sua semana ali, como você tem vivido esse cristianismo, que Jesus te reconecte novamente, que se for preciso recomeçar, recomece, porque Jesus, como o pastor disse, né, ele está batendo ali na porta, pedindo para entrar na sua vida e te mostrar esse verdadeiro evangelho. E a gente quer agradecer o pastor Wesley e a pastora Daiane e a Igreja do Evangelho Quadrangular, que acredito que é muito abençoada com o pastoreio de vocês, que Deus continue abençoando vocês. Nós estamos honrados com a presença de vocês aqui. E a gente gostaria que vocês fizessem um momento de oração para as pessoas que estão nos assistindo, para aquelas que estão distante da presença de Deus, né? Que estão se conectando através desse podcast. Deus, com certeza, deve ter falado com muitas pessoas aqui. Amém. Nós que agradecemos, né? Como eu disse no início, a gente está vivendo o sonho de Deus aqui. Sim. E é um prazer estar aqui com vocês, vivendo esse momento. Amém? Vamos para a oração? Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa ministração, por essa palavra. Nós queremos, ó Pai, que essa palavra encontre corações sedentos, às vezes corações feridos, desiludidos com o Evangelho, mas que o Senhor nesse momento possa voltá-los ao Senhor, voltá-los à importância, ao centro de tudo que é o Senhor e a Tua vontade. Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha curar os corações feridos, que o Senhor possa levantar aqueles que estão caídos, que o Senhor possa trazer de volta o Evangelho aqueles que estão perdidos, às vezes estão perdidos até dentro da casa do Senhor, mas estão ali sem sentido, sem saber porquê, mas que agora o Senhor lhes dê o sentido, que o Senhor os volte
volte para o Senhor, volte a visão deles para o cristianismo, volte a visão deles para o que o Senhor de fato implantou sobre essa terra, que é o evangelho do amor, é o evangelho, ó Pai, da salvação. Espírito Santo de Deus, e que a partir de hoje essa pessoa possa ter uma nova visão do que é seguir ao Senhor, do que é servir ao Senhor, ó Deus. Que eles possam se firmar em Ti e somente em Ti, em seu amor, e crescer e se aprofundar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Assim como o pastor falou, eu quero agradecer também ao senhor e à pastora. Para quem não sabe, eles são os nossos pastores. Sim. Né? E a gente gostou da ideia na hora que o pastor orou pela gente. Senhor, ministra no coração delas para ver quem que serão as pessoas na hora do Espírito Santo. Dá honra a quem tem honra. Então, isso é bíblico e isso a gente aprende. Então, eu quero agradecer vocês, né, por essa oportunidade. E é como vocês falaram, se hoje estamos aqui, é porque o amor de Deus nos alcançou. Sem Ele, sabe lá onde estaríamos hoje, né? Verdade. Então, se esse episódio falou com você, eu vou pedir para que você compartilhe com alguém. Nos siga para continuar essa jornada. E no próximo episódio nós iremos falar como não desistir de Jesus, exercendo a fé em tempos difíceis. Até lá! E que Que você viva o Evangelho todos os dias.